Olá, eu me chamo César Couso Eu me chamo Lucas. e você está no canal A Lei e o Testemunho. Hoje iremos falar sobre as duas leis. Isto depois da vinheta. Hoje nós iremos falar sobre as duas leis. Vamos começar então lendo alguns textos, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia. Então eu leio aqui em Deuteronômio, capítulo 4, dos versos 12 ao 14. Diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou a cumprir, os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Então nós vemos aqui que Deus deu os 10 mandamentos, uma outra lei ou outras leis, que aqui é nomeado como estatutos e juízes. Vamos ver. Em Deuteronômio, capítulo 31, dos versos 24 ao 26. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Ou seja, esses estatutos e juízos que Deus deu a Moisés, Moisés teve que escrever num livro e ordenou aos levitas de colocar ao lado da arca. Da Arca da Aliança, né? Sim. E ele servia como testemunha contra o povo de Israel, ou contra toda a humanidade, certo? Sim. Próximo texto, Deuteronômio, capítulo 10, os versos 4 e 5, assim diz: Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas da arca que fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Ou seja, vemos aqui que esta lei que Deus escreveu, os 10 mandamentos, foi colocada dentro da arca da aliança, enquanto que o livro da lei foi colocado ao lado da arca. É isso. Então, há uma diferença, né? Sim. Então nós temos os 10 mandamentos dentro da arca da aliança e os juízos e estatutos que Moisés escreveu fora da arca da aliança. Isso tem uma significação muito grande. Nós veremos depois. Então, vamos entender por que Deus teve que dar estatutos e juízos, né, para Israel. Vamos pegar agora o Espírito de Profecia, no livro de Patriarcas e Profetas, página 218, que diz: A mente do povo, cega e aviltada pela escravidão ao paganismo, não estava preparada para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que pudessem os deveres expressos no decálogo ser entendidos e impostos mais plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos 10 mandamentos e dando-lhes aplicação. Essas leis foram chamadas juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinitas, como porque deveriam os magistrados julgar de acordo com elas. Diferente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos é muito abrangente, e já que o povo estava acostumado com o paganismo, mesmo quando estava no Egito, se esqueceu das leis de Deus, Deus deu mais juízos, estatutos, para que o povo entendesse como que os 10 mandamentos poderiam ser aplicados no dia a dia. Porque você tem 10 mandamentos ali que são taxativos, são diretos. Mas como eles são aplicados no dia a dia? Então, por isso foi dado os estatutos de juízos. Se a pessoa cometesse o adultério, tinha a sua penalidade. Mas havia vários tipos de adultério. Jesus mesmo disse que se olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. Entende? Então, são esses detalhes que os 10 mandamentos não percorrem, que os juízos e estatutos percorriam. Ok? Vamos pegar agora Patriarcas e Profetas, página 260. Diz assim:
Mesmo então, não confiou os seus preceitos à memória de um povo tão propenso a esquecer os seus mandos, mas escreveu-os em tábuas de pedra. Queria remover de Israel toda a possibilidade de misturar tradições gentílicas com seus santos preceitos, ou de confundir seus mandos com ordenanças e costumes humanos. Mas não se limitou a dar-lhes os preceitos do Decálogo. O povo mostrara deixar-se transviar tão facilmente que ele não deixaria indefesa nenhuma entrada para a tentação. Ordenou-se a Moisés escrever conforme Deus lhe mandasse, juízos e leis, que davam minuciosas instruções quanto ao que era requerido. Essas instruções relativas ao dever do povo para com Deus, de uns para com os outros e para com o estrangeiro, eram apenas os princípios dos 10 mandamentos, ampliados e dados de maneira específica, para que ninguém estivesse no caso de errar. Destinavam-se a resguardar a santidade dos 10 preceitos gravados nas tábuas de pedra. Então foi o que nós já explicamos agora há pouco, né? Sim. E continuando, agora na página 261, diz: se o homem houvesse guardado a lei de Deus conforme fora dada a Adão depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. E, se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto, do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria. Tampouco lhes teria sido necessário sofrer vida de cativeiro no Egito. Teriam conservado na mente a lei de Deus, e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai, nem gravada em tábuas de pedra. E, se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido necessidade das instruções adicionais dadas a Moisés. Agora, não tinha somente explanações sobre os 10 mandamentos. No livro da lei, que Moisés escreveu, também tinha leis relacionadas aos sacrifícios. Isso, e nós vamos ver agora. Ainda continuando no Patriarcas e Profetas, na página 261. Diz assim: o sistema sacrificial entregue a Adão foi também pervertido por seus descendentes. Superstição, idolatria, crueldade e licenciosidade corrompiam o culto simples e significativo que Deus instruíra. Mediante o prolongado trato com os idólatras, o povo de Israel misturara com seu culto muitos costumes gentílicos. Portanto, o Senhor lhes deu no Sinai instruções definidas com relação aos sacrifícios. Depois de completar-se o tabernáculo, ele se comunicou com Moisés da nuvem de glória em cima do propiciatório e deu-lhe instruções completas a respeito do sistema das ofertas e das formas de culto a serem mantidas no santuário. A lei cerimonial foi assim dada a Moisés e por ele escrita em um livro. Mas a lei dos 10 mandamentos, proferida do Sinai, foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra e sagradamente conservada na arca. E agora vamos entender um pouco mais, né, sobre o que diz na lei de Moisés. O que ela explana, sobre que leis, né, elas se referem. Encontramos a lei sobre o altar. Interessante porque o altar depende do sacrifício. Ou seja, com Cristo, acabou o sacrifício e acabou o altar. Porém, o altar já tinha sido dado antes. Sim. A primeira referência que faz ao altar na Bíblia está lá em Gênesis, com os filhos de Adão e Eva. Caim e Abel. Também encontramos os juízos, que eram leis sobre os servos, os homicidas, os roubos, a amaldiçoar aos pais e juízes, leis de propriedade privada, imoralidade, idolatria e muitos outros mais. Leis de empréstimo, estrangeiros, viúvas, órfãos, enfim, está tudo lá. Sim. E vemos que o princípio do mandamento continua. Não cometer homicídio, não roubar, ajudar as viúvas e os órfãos. O estrangeiro, tudo isso continua. Porém, as penas que eram aplicadas pelos juízes de Israel não devem ser mais de competência da igreja, porque a igreja não tem tribunal para isso. E quem faria essas penas, né? Ficou tudo a encargo de todos os países do qual nós fazemos parte. Então nós somos cristãos. Israel caiu como nação. Deus não trabalha mais com Israel. Essa é a realidade. E, ao rejeitar a Cristo, Deus não trabalha mais com Israel para avanço da obra do Evangelho. Ficou a encargo da igreja. A igreja assumiu apenas o papel que a igreja israelita tinha, não o Estado israelita. Israel era tanto um Estado quanto igreja. Nós adotamos apenas as práticas da
igreja israelita. E as penas desses pecados praticados, que as pessoas praticam contra os 10 mandamentos, ficou em cargo de quem? Das autoridades das nações. Elas que têm que cumprir. Ah, mas tem países que não aceitam, por exemplo, prescrever em suas leis pena a respeito do adultério. Não é problema nosso. Nós não podemos praticar isso. Se a nação não prescreveu isso, ela vai ter que, no dia do juízo, arcar com Deus. Deus é que vai requerer dela. Ok? Então, ficou assim. Isso encontramos a resposta em Romanos 13, dos versos 1 ao 7. Sim. Tinha também leis sobre falso testemunho e injustiça. E em Êxodo 23 fala também sobre amar os inimigos. Ou seja, continua isso. Essas leis ainda continuam. Tinha leis sobre o ano sabático, reafirmação do dia de sábado. Isso aí também continua. Agora tinha também as leis das festas. Agora, muitos dizem que as festas acabaram, que não devem mais ser assim, lembradas, nem comemoradas, nada. Só que não é o que diz em 1 Coríntios, do capítulo 5, verso 7 ao 8, que diz que alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Isso. Ou seja, vemos que a festa dos pães ázimos, Paulo e os cristãos em Coríntios comemoravam. Só que, o que deixou de ser comemorado na festa? O sacrifício. As festas realizavam sacrifício, deixou, porque Cristo cumpriu. Mas as outras partes continuam ainda. Tanto que Paulo fala assim que tem que ser comemorado com os pães ázimos, né? Mas não os pães ázimos físicos ali, né? O pão ázimo era sem fermento. O fermento é símbolo do pecado. Então, ou seja, com a sinceridade, sem o pecado ali. Podia ser feito a comemoração da festa? Sim. Mas agora, na nova aliança, né? Sim. E aí tem que se entender. Não mais sacrificando, nada daquilo. Aquilo se tornou apenas lembrança comemorativa. Só isso. Também encontramos as leis sobre o tabernáculo terrestre, que com o sacrifício de Cristo findou-se o tabernáculo terrestre. As leis das vestes sacerdotais, leis sobre o sacrifício diário, tudo isso findou. Sim. Ok? Temos também sobre o azeite da unção e do incenso santo. A lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, oferta pelas consagrações, né? E do sacrifício das festas pacíficas. Nós tínhamos tudo isso, que foi superado, passou. Com Cristo, nós fomos libertos disso. Okay? Porque isso apontava para Cristo. Isso. Tinha também a lei da purificação da mulher depois do parto, que envolvia sacrifício. Então, deixou. Tinha também a lei da praga, da lepra, do leproso e da casa, que era contaminada. Isso aí também envolvia sacrifício. Então, todas essas leis que envolviam sacrifício, na nova aliança, findou-se. A lei do dia da expiação, enfim. Isso aí é Cristo que está realizando agora. Agora, tem também a lei sobre o sangue. Algo interessante isso daí. No passado era proibido comer sangue. Isso fazia parte da lei de Moisés, que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, verso 20, continua. Eles fizeram a proibição para os gentios de carne sufocada, carne oferecida a ídolos, né? Sim. E carne com sangue. Não era da lei de Moisés? Não tinha que findar? E mesmo os protestantes, os católicos, aceitam que os discípulos ensinavam isso. Então vemos que não é tudo da lei de Moisés que se findou. Somente aquilo que apontava para Cristo. Na lei de Moisés estava escrito também que não podia ter relacionamentos ilícitos, casamentos ilícitos, né? Sim. O chamado no Novo Testamento jugo desigual. Está no Novo Testamento. A igreja cristã hoje segue. Mas não era uma lei mosaica? Era, mas continua. Então tem que entender o que princípio. Aquilo que aponta para Cristo, findou. Lei de higiene, continua. Lei de animais limpos e impuros, continua. Tem que entender que isso continua. Toda lei que se referia aos 10 mandamentos continua. Agora, aquelas apontadas pelos sacrifícios que eles apontavam para Cristo, deixou. Então, temos também em Levítico 19 a reafirmação dos 9 primeiros mandamentos. Quer dizer,
mesmo a lei de Moisés, reafirmava a lei de Deus. Uhum. Lá fala também sobre não ser mexeriqueiro, não fazer tatuagens, não fazer acepção de pessoas, não consultar médium, não se envolver com o espiritismo. Ou seja, essas leis, ainda hoje o mundo cristão aceita. Aceita, exatamente. Mas não estava na lei de Moisés? Estava. Também nós temos lá a lei sobre o sacrifício de oferta pacífica, sobre alimentar os pobres, sobre plantar, como plantar. Ela ensinava direitinho. Né? Tinha o ano sabático, que era chamado o ano do jubileu, onde a terra tinha que repousar. Por que tinha que repousar? Porque durante cada 7 anos ninguém plantava, nem colhia. Porque a terra tinha que descansar, para que ela pudesse se recompor. E hoje a ciência comprova isso. Qualquer agricultor sabe disso. E você tem que dar um tempo para a terra descansar, para que o próximo alimento volte com todo o vigor, com todas aquelas propriedades que ele vem perdendo ao longo de 6 anos. A terra tem que descansar. Por isso que as pessoas estão se alimentando, comendo mais, mas estão ficando obesas e não está fazendo efeito a comida. Por quê? Porque o alimento não traz todas aquelas propriedades que tinha de início. Por quê? Porque a terra não está descansando. Isso continua. E também os votos. O que deixou do voto são os sacrifícios. É isso. Agora a lei do nazireado também envolvia sacrifício. Deixou. É isso. A lei sobre a restituição, lei dos ciúmes. Deixou que envolvia sacrifício. Uhum. Tinha os sacrifícios e ofertas de tarde e da manhã, de cada dia. Tinha os sacrifícios que era do dia de sábado. Tinha os sacrifícios da lua nova e das festas. Uhum. O que deixou foi esse sacrifício. Isso. Então, não podemos anular, como muitos fazem, Tudo. anular tudo. Não é. Anulou foi os sacrifícios e as ofertas que ocorriam nesse dia. Então, assim, nós tivemos vários, né? For numerar aqui, não já ficar muito tempo falando. Então, o que nós temos que entender basicamente é o quê? Que existem 2 tipos de leis, ok? São as leis cerimoniais, que apontam para Cristo, e temos as leis dos 10 mandamentos, ok? Que essa lei dos 10 mandamentos é de caráter moral, abrange tudo o que fazemos, toda a sociedade, ela abrange o que toda a sociedade faz. Tem a ver, isso é de caráter moral, isso continua. Isso não passou. E nós vamos perceber isso aqui. Josué capítulo 8, verso 31 diz assim: Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Vocês vemos aqui que tem uma distinção. Eles sabiam o que estava na lei de Deus e na lei de Moisés. Essa aqui é a lei de Moisés, tem a ver com sacrifício, enfim, ordenanças e juízos. Também em Josué 34 nos diz: E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. O livro da lei de Moisés. Moisés que escreveu. Foi feito em papéis, okay? Ou em papiro, ou, enfim, pergaminho, como queiram. Mas era feito em papel, não era em pedra. Próximo texto que nós iremos ler. Neemias 8, verso 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. Eles disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Mais uma vez, falando que é o livro da lei de Moisés, porque foi Moisés quem escreveu. Tem no mesmo capítulo de Neemias, no verso 8, e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Aqui nos diz que no livro da lei, a lei de Moisés, eles leram sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. E vimos anteriormente que na lei de Moisés havia referência aos 10 mandamentos. É isso que significa. Não significa que a lei de Deus é a mesma que a lei de Moisés. Não. Então, Neemias 8,14. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Lei de Moisés, escrita por Moisés. Em 2 Reis, capítulo 22, verso 8, diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã:
Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Ou seja, vemos aqui que tinha um livro que estava perdido e foi achado. Mas não podia ser os 10 mandamentos, pois ele estava sempre diante dos levitas, dos sacerdotes. Ainda mais do sumo sacerdote que uma vez no ano, ele ia diante da Arca da Aliança. Agora então, veja bem. Este livro aqui estava perdido, foi achado, pegou o livro, leu, nada aconteceu. Porém, a Arca da Aliança, que ficava dentro do templo, só quem podia tocar eram os sacerdotes. E isso temos uma prova, né? Em 1 Samuel, capítulo 6, verso 19, que diz: E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Ou seja, não podia nem olhar, quanto mais tocar e passar para uma outra pessoa. Então, esse aí, a Arca da Aliança continha os 10 mandamentos, e não a lei de Moisés. Note quão sagrado é esta lei. Daniel capítulo 9, 11. Olha o que Daniel diz. Muito interessante. O profeta Daniel, hein? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, a lei dos 10 mandamentos, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, por que caiu a ira de Deus, que estava escrita na lei de Moisés, contra o povo israelita? Porque transgrediu os 10 mandamentos. Aqui Daniel faz distinção entre a lei de Deus e a lei de Moisés. Na lei de Moisés havia juízos e estatutos, imprecações e maldições. Lá. Na lei de Deus eram diretrizes para a humanidade seguir. Se seguir aqui, está tudo ok. Se não, virão maldições sobre vocês. Era assim. E terminando, vamos pegar um texto do Espírito de Profecia, em Patriarcas e Profetas, página 261. Muitos há que procuram confundir esses dois sistemas, usando os textos que falam da lei cerimonial para provar que a lei moral foi abolida. Mas isso é perversão das Escrituras. Ampla e clara é a distinção entre os dois sistemas. O cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para seu sacrifício e sacerdócio. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse um antítipo, na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então cessariam todas as ofertas sacrificais. Foi esta a lei que Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, verso 14. Mas com referência à lei dos 10 mandamentos, declara o salmista: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, verso 89. E Cristo mesmo diz: Não cuideis que vim destruir a lei. Em verdade vos digo, tornando a asserção tão expressiva quanto possível, que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, verso 17 e 18. Ele ensina aqui não simplesmente o que os reclamos da lei tinham sido e eram então, mas que tais reclamos se manterão enquanto durarem os céus e a terra. A lei de Deus é tão imutável quanto o seu trono. Ela manterá suas reivindicações em relação à humanidade, em todos os tempos. É isso. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Nós temos duas leis, tá? Temos a primeira lei, que é a lei dos 10 mandamentos, que todo o universo observa. Essa é a obrigação de todo o universo. E tem texto na Bíblia que se refere a isso. Quando Adão cai em pecado, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Ele quebrou a lei. A lei pedia o quê? Morte do pecador. Como Adão e Eva não queriam morrer, Cristo se sacrifica pela humanidade. Ele se oferece. Aí ele cumpriu os reclamos da lei dos 10 mandamentos, que pedia a morte do transgressor. Cristo se fez pecado por nós. Então ele morre em nosso lugar e nos passa a sua justiça. Entende? Se a lei pudesse ser abolida, Cristo não precisaria morrer. Se a lei dos 10 mandamentos pudesse ser abolida, não havia necessidade de Cristo morrer. Seria até ilógico, é loucura. Para que abolir a lei depois da morte dele? Não, abole antes. Ele é o dono dela. Sim. Vamos abolir antes.
Então, uma lei já existia, por isso ela foi quebrada. Outra lei surge depois que a primeira foi quebrada. A lei do sacrifício, a lei de ofertas, só surge depois do pecado. A lei dos 10 mandamentos é eterna, ela sempre existiu e sempre vai existir. E cabe ao cristão observar. Todos nós temos o dever de observar esta lei. Então, que Deus abençoe. E esse é o nosso desejo, nossa oração, que você, ao ler a palavra lei na Bíblia, faça a distinção daquilo que é lei de Deus e lei de Moisés, daquilo que continua em pé e daquilo que caiu. E que Deus nos abençoe para que possamos observar aquilo que continua em pé, que são os 10 mandamentos. Amém. Amém.